de ser mais pessoal, contentamento, ser contente em meio às coisas. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar aqui para estudar a palavra de Deus. Mais uma vez, estamos nos unindo aqui pela internet para estudar a palavra de Deus. A nossa temática durante esse período, que começou na semana passada, é estudar o contentamento cristão, e em duas oportunidades nós vamos falar sobre o contentamento cristão em meio às aflições. Então, mais adiante eu vou dizer os materiais que eu estou utilizando, para que os irmãos também pesquisem e ampliem, né, os seus estudos, visto que a nossa série de mensagens aqui terá apenas 5 estudos, mas nós temos aí material já impresso, né, em editoras que podem ampliar o nosso limite série aqui se propõe, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar também. Eu queria, de alguma maneira, tornar isso um pouco mais pessoal. Então, se você tiver alguma pergunta, vamos lá, com todo cuidado. Se você tiver alguma pergunta e quiser colocar no comentário aí do Facebook, eu vou receber esse comentário. E se eu não esquecer e der tempo, nós vamos respondendo, ou os seus apontamentos aqui vão ser incluídos na nossa discussão. Vamos ver se a gente consegue, se não, eu já peço perdão, porque vai ser a minha limitação aqui mesmo com a tecnologia. Eu quero cumprimentar os nossos irmãos, então, com a graça do Senhor, nós vamos orar e iniciar o nosso estudo. Vamos orar ao Senhor. Pai do céu, nós te agradecemos por mais este encontro entre irmãos, mas este encontro comunitário com o Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe neste momento de estudo. Nós somos motivados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, a separar este tempo, e sabemos que o Senhor tem um propósito, ó Deus, que é edificar a nossa fé, nutrir, ó Deus, o nosso coração, mesmo em tempos tão difíceis. Então te agradecemos, pois quase no fim da semana o Senhor já nos abençoa com refrigério para a nossa alma neste tempo de estudo, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, eu queria partir aqui do texto da palavra de Deus em Provérbios, capítulo 19, versículo 23. Esse é o nosso texto básico, nós vamos ler outros, mas vamos partir daqui. Provérbios 19, versículo 23. Assim diz a palavra do nosso Deus. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Mais uma vez, a leitura da palavra do Senhor, nos dizendo o seguinte: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Eu inicio com esse texto, pois o contentamento tem a ver com a nossa satisfação em Deus. E foi mais ou menos isso que nós trabalhamos na semana passada, quando, nos primórdios do nosso estudo sobre contentamento, nós falamos sobre glória de Deus, como ela se manifesta a nós e
como essa manifestação tem que ser usufruída por nós, no sentido de nós nos satisfazermos em Deus, de nós nos alegrarmos em Deus. Então, o contentamento tem a ver com plenitude, com satisfação no Senhor Deus. Então, você vai entender que à medida em que nós caminhamos nesse estudo, nós vamos edificando pedra sobre pedra nesta base que é a vontade de Deus, a soberania de Deus sobre nossa vida e também a sua glória, que é o objetivo final de tudo aquilo que acontece conosco, ainda que esta determinada situação seja ruim, seja aflitiva. E é por isso que eu começo com este texto da palavra de Deus, dizendo que o temor do Senhor conduz à vida. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós nos lembremos daquilo que estudamos, ou como concluímos o nosso estudo na semana passada. E nós encerramos dessa maneira. Somente o conhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas, ou somente com esse conhecimento, nós aprenderemos a ter contentamento em qualquer situação da nossa vida. Então, nós encerramos na semana passada com esta verdade bíblica, não é? Nós só estaremos satisfeitos em Deus, independente das circunstâncias, quando nós reconhecermos sua soberania, sua direção, sua regência, utilizando aqui os termos bíblicos, com mão poderosa, tudo o que acontece e todos os seres humanos da criação dele mesmo. Hoje, eu quero introduzir da seguinte maneira, observe aí. O contentamento nas aflições. As aflições neste mundo, meus irmãos, são inevitáveis. Será que encontramos algo sólido e firme para alicerçar nossa fé, não esmorecendo em tempos de aflição? Como preparar-se para passar por aflição? Duas coisas interessantes. Esse tema de aflição, ele voltou muito à tona por conta da nossa situação atual. Um vírus, que não sabemos muito bem o que é, está tirando muitas vidas, por falta também de um conhecimento total do que ele é e sua potência, até onde ele pode alcançar, e nós sabemos que se ele não for contido, ele leva à morte. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que a nossa vida está também envolta em aflições. E esse tema, aflição na vida do crente, ele não pode ser condicionado apenas agora, à nossa realidade de vírus. O Senhor Jesus nos disse isso, que neste mundo nós passaríamos por aflições. Mais adiante nós vamos voltar às palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos sempre nos lembrar é que estamos suscetíveis a aflições. Não apenas esta aflição mundial, mas outros tipos de aflição. Então, será que nós encontramos algo sólido, firme, para alicerçar nossa fé em tempos de aflição? E essa outra pergunta ela é interessante porque nos direciona para um outro entendimento. Muitas vezes nós nos colocamos desesperados em meio às circunstâncias, mas nós nunca nos preparamos para passar por aflições. Eu não estou exagerando aqui. Nenhum de nós esperava passar pelo que nós estamos passando. Nenhum de nós. O que eu digo de preparo para passar pelas aflições é solidificar nossa fé em Deus, para que quando vier a aflição, seja ela de qual esfera, de qual direção vier, nós estamos preparados, mesmo sem saber os detalhes daquilo que nós vamos passar e o seu propósito ali logo de cara. Muitas vezes a gente passa por aflição e se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Entretanto, nós temos condições de nos preparar para isso? Então, é algo que eu gostaria de discutir hoje com os irmãos mesmo que utilizando a internet.
Então, eu dividi esse nosso estudo nestas partes, e a primeira delas é que nós precisamos colocar no nosso coração, assim, bem claramente, que as aflições são uma realidade na nossa vida. Então, as aflições neste mundo, você acompanha aí, são inevitáveis, e o Senhor Jesus Cristo nos certificou sobre essa realidade, dando-nos, ao mesmo tempo, a certeza de sua presença eterna e consoladora conosco. Duas coisas que acontecem juntas. A realidade de aflições, elas podem nos acometer, mas junto com isso, eu vou mostrar para a câmera aqui, assim, paralelamente com a realidade da aflição está a presença constante do Senhor. Daí nós falarmos de contentamento em meio às aflições. Nossa certeza, a certeza do crente, deve estar posta no fato de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos em que nós celebramos a vida, nos momentos em que nós participamos de festas, de casamento, de aniversários, nos momentos em que conquistamos emprego, conquistamos títulos, conquistamos coisas que desejamos. Mas Deus também está conosco nos momentos em que nós choramos a perda de alguém querido, a frustração de um plano que não foi levado até o fim, e tantos outros exemplos de circunstâncias que afligem a nossa alma. Entretanto, em todos os momentos, Deus está conosco. Vamos ler esses textos? O primeiro deles é João, capítulo 16, versículo 33, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, perdão. Que nos diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja só que interessante as palavras do Senhor Jesus Cristo. Se você voltar os seus olhos para o versículo anterior, versículo 32, veja em que contexto o Senhor Jesus está dizendo estas coisas. Ele diz: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E aí ele diz estas palavras: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele inicia esse trecho de uma maneira ainda mais especial. Estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Então, meus irmãos, as aflições são uma realidade na nossa vida. Voltando a falar do nosso tempo, aqueles que são funcionários públicos, talvez, ou funcionários de empresas que conseguiram se condicionar a esse período e não perderam seus empregos, não vão sofrer essas sanções de corte de salário, coisas do tipo. Nós temos uma aproximação deste evento sentindo determinada intensidade de aflição. Nós somos afligidos, às vezes, por incertezas do porvir. Quando precisamos sair ali rápido e ir ao mercado ou à farmácia, a gente fica meio assim, aflito, para saber se alguém vai tossir perto da gente, se nós temos que segurar ali o espirro, coisa desse tipo. Mas há pessoas que estão se aproximando dessa situação de maneira ainda mais intensa. É o caso de alguém que tinha, por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Imagine alguém que tinha uma pequena pousada e está fechada agora a pousada. Como fazer? Esse é um outro tipo de aflição. O que nós precisamos entender é que esta é uma realidade na nossa vida. São mostras dos efeitos do pecado no mundo, as aflições. Entretanto, nós podemos confiar naquele que é o Redentor,
da nossa alma, no Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade sobre céus e terra, que reina em glória, e ele mesmo diz: vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo. Ele é vencedor. E é por isso que o apóstolo Paulo mais adiante vai dizer que se nós estamos em Cristo, nós somos feitos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler o Salmo 34, versículo 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De novo, aflições, realidade na nossa vida. Realidade na vida do cristão. Realidade também para os ímpios. Entretanto, os ímpios não desfrutam da companhia do Senhor. Os justos, sim, como dizem esses dois textos que eu separei, e esse ainda mais claro. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, ainda falando sobre a realidade das nossas aflições, eu queria dizer o seguinte: a palavra aflição aparece na Bíblia como substantivo que aponta para um estado de grande sofrimento devido a adversidades que podem ser provenientes dos efeitos do pecado no mundo, da disciplina divina ante aos pecados do seu povo, das tribulações e das provações. O que eu quero dizer com isso é que, basicamente, meus irmãos, nós temos essas fontes de aflição, ou essas origens, melhor dizendo, de aflição para nós. Primeira delas, os efeitos do pecado no mundo. A segunda delas, a disciplina divina diante dos nossos pecados. Nós seremos atribulados, nós seremos aperfeiçoados e muitas vezes nós seremos disciplinados. E isso afligirá a nossa alma. Lembra-se de Davi dizendo que enquanto ele calou os pecados, envelheceram-se, ele se sentia como se seus ossos tivessem envelhecido, a sua alma estivesse mais seca que um tempo sem chuva, e no final das contas ele conclui que todo esse sentimento, toda essa carga que estava sobre ele, era o fato de que Deus pesava a mão sobre ele, por causa dos seus pecados. Mas também nós temos origem das aflições vindas das tribulações e das provações. Então, veja como essa ideia é ampla, como a questão das aflições em meio à nossa existência, isso é amplo demais. E nós temos garantias bíblicas para nos preparar neste sentido. Então, lembre-se, se nós sabemos dessas fontes, dessas origens, nós vamos nos preparar melhor. Nós vamos nos tornar vigilantes. E nós vamos descansar no fato de que Deus está conosco, mesmo nessas circunstâncias. Em meio ao pecado, Ele está conosco, nos disciplinando, nos aperfeiçoando à imagem do seu Filho. Se é por alguma tribulação ou por alguma provação, Ele está conosco como um bom pastor, nos guiando pelo vale da sombra da morte, e assim por diante. Então, eu queria ler com os irmãos 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Olha, uma das tristezas minhas nesse período, além de não estar estudando junto com os irmãos, fisicamente, é não poder ouvir a leitura bíblica dos irmãos e contar com a misericórdia dos irmãos de me ouvir lendo todos os textos. Mas vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim: depois de Pedro dizer que nós temos uma herança incorruptível preparada para o povo de Deus pelo Senhor, por meio de Jesus Cristo, ele vai dizer no versículo 6, nisso exultais, nesta salvação e nesta garantia futura também. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais
contristados por várias provações. Qual o propósito das provações em nossa vida? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, as provações vêm para a confirmação do valor da nossa fé. E é claro, nós não vamos discutir sobre fé aqui, mas este valor da nossa fé não é atribuído por nós. E nem nós vamos o enriquecendo ao longo da nossa caminhada cristã. É um valor atribuído por Deus, porque a fé é dada por Deus ao seu povo. E ele, então, confirma o valor desta fé que ele, por sua graça, concedeu a nós, utilizando muitas vezes a ferramenta das provações, como diz aqui o apóstolo Pedro. Vamos adiante, então, para ler o seguinte. Esse é um dos materiais que eu estou utilizando. É um livro da editora Nutra chamado O Segredo do Contentamento, de um autor chamado William Barclay. E ele, lá na página 87, vale muito a pena, viu, meus irmãos, vocês adquirirem este livro. Ele diz o seguinte: quando o nosso mundo está desmoronando, a confiança na soberania de Deus vacila e uma disposição mental, antes pacífica, cede à inquietação. Quando nossa fé é desafiada, temos a oportunidade de descobrir até onde vai o nosso contentamento. Então, é neste ambiente de testes, é que nossa fé é provada, não é? Quando nossa confiança em Deus é posta em xeque, por assim dizer. Não quer dizer que nós vamos cair desta fé. Pelo contrário, ela está implantada em nosso coração pelo Espírito Santo, está cravada em nós. E agora ela vai sendo aperfeiçoada pouco a pouco, mas em alguns momentos, isto é, diante de teste duríssimo, teste intenso. Observe, olha só a intensidade das palavras desse nosso irmão. Quando o mundo desmorona, a confiança na soberania de Deus vacila, não é? Veja só, aquela disposição mental pacífica diante de Deus, ela vai ficar inquieta a partir desse momento. Quando a fé é desafiada, nós também temos a oportunidade de descobrir até onde vai o nosso contentamento. Onde é que está colocada a nossa satisfação? Em Deus ou nas circunstâncias? Em Deus ou nas coisas? Em Deus, no poder que ele tem, ou no nosso poder, nas nossas capacidades? É aí, então, que nós vamos nos encontrar neste ambiente de teste para a fé, de aperfeiçoamento da fé. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque nós, primeiro, não passamos por isso sozinhos, e segundo, ele tem um propósito santo neste passar de aflições. Não é jogado ao léu, não é apenas, nós não somos joguetes na mão do Senhor. Não é? Ele tem um propósito que é exaltar a sua glória e também nos aperfeiçoar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Pois muito bem, meus irmãos, nós vamos passar adiante aqui e ver o seguinte. Você já está vendo aí na sua tela. Seguinte. O contentamento e descontentamento. Né? Eu quero falar sobre essas duas coisas. Porque nós falamos bastante de contentamento agora,
e eu queria trazer também o contraponto. Observe, o cristão é chamado a estar contente em todas as situações, incluindo aquelas que afligem sua alma. Portanto, o contentamento vê a providência de Deus em todas as circunstâncias, das menores às maiores. Então, preste atenção nisso. A chave para nós passarmos por momentos de aflição seguros e em paz é o contentamento. E o verdadeiro contentamento, biblicamente falando, ele é posto em Deus. A nossa satisfação vem do Senhor Deus. Não é? E aí, quando nós entendemos a providência do Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias, sejam elas pequenas ou grandes, aí então nós conseguimos desenvolver um contentamento, observando a providência de Deus em todas as situações. Eu estava conversando com um amigo nosso ontem e tempos atrás nós estávamos unidos a ele em decisões difíceis que ele tinha que tomar, incluindo mudança de cidade para mais perto de onde ele morava antes, e por fim ele decidiu, tomou sua decisão, voltou para mais perto de casa, e agora com essa situação do vírus, a família dele foi ali afetada por este vírus, um dos seus familiares precisou ser cuidado mais diretamente no hospital, e ele estava perto de casa. Ele não sente. Então quer dizer que ele só voltou para perto de casa porque alguém ia passar. Meus irmãos, o plano de Deus está em execução. A vontade de Deus e a glória de Deus está em curso. Nós não sabemos os limites. Nós não conhecemos o pensamento de Deus. Mas quando nós colocamos nós temos nossa satisfação nele, nosso contentamento vê em todas as circunstâncias a providência de Deus. É claro que neste momento, apesar de um pouco atento a tudo que está acontecendo com este familiar que está sendo tratado, é claro que esse nosso irmão consegue ver a ação de Deus, a providência de Deus em todas as situações, incluindo no seu regresso para mais perto de casa. São exemplos como este que nós poderíamos dar aqui individualmente, cada um de nós tem. Mas quando nós temos de fato contentamento bíblico, nós enxergamos a providência de Deus em todos os momentos. Vamos ler o Salmo 22. Salmo de número 22, versículos 23 e 24. Que diz assim: vós que temeis ao Senhor, detestai o mal. Não, perdão, meus irmãos. Salmo 22, a partir do versículo 23. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Então, uma das coisas que nós aprendemos também, utilizando esse texto por base, meus irmãos, é que em tempos de aflição, nós temos uma ferramenta, nós temos um meio de graça dado por Deus a nós, que é a súplica, a oração. Então, quando nós entendemos a mão de Deus em todas as circunstâncias, nós não vamos nos rebelar, nós não vamos nos irar imediatamente, não vamos, nós vamos buscar o Senhor, pedir que Ele nos abençoe, pedir que Ele nos oriente, pedir que Ele nos guarde, é assim que nós fazemos. E agora o Salmo de número 23, versículo 4, muito conhecido e recitado por nós de cor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Agora avance comigo até Atos, capítulo 19. Atos 19. Tá faltando coisa aí, né? Pois é. Qual será esse capítulo, hein, meus irmãos? Alguém sabe? Bom, vamos adiante. Por outro lado, você observa aí no slide, por outro lado, o descontentamento é demonstrado numa vida de constante questionamento, discordância, reclamação e discussão com o Senhor Deus. E essa estrutura eu tomei do livro Contentamento, da escritora Nancy Wilson. Vale a pena também. Algumas irmãs da Igreja Presbiteriana de Itajaí utilizaram. Não é? Então, note o contraponto entre contentamento e descontentamento. O contentamento enxerga a providência de Deus em todas as circunstâncias. O descontentamento, por sua vez, é demonstrado numa vida de constante questionamento, discordância, reclamação e discussão com o Senhor Deus. E um exemplo clássico disso, clássico porque ele se repete muitas vezes, infelizmente, no nosso viver, é do povo na saída do Egito, Êxodo capítulo 16, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença, na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro no dia no que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Preste atenção na pergunta de Moisés. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Eu acho esse texto fantástico. Ele se aplica a nós, mas ele vai na questão do descontentamento. Meus irmãos, ao passo que o contentamento enxerga a providência de Deus em todos os momentos, o descontentamento é, de fato, o contrário. É murmuração contra Deus. Ainda que você esteja nervoso porque o governador não voltou atrás na decisão de reabrir as coisas. Ainda que você esteja reclamando porque está demorando muito voltar a economia, coisas desse tipo. Ou você é do outro time,
porque o Brasil está polarizado, né? Ou você é do outro time, você agora reclama porque não deveria abrir, temos que cuidar da vida, não saia de casa. Se nós não virmos a providência de Deus em todos esses aspectos, em especial no momento que nós estamos passando, nossas murmurações, ainda que elas atinjam algo aqui, elas têm um outro objetivo, elas têm um outro alvo, que é o Senhor Deus. Todo pecado é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus, no sentido de que quando nós emitimos uma murmuração, quando o nosso coração se ira com determinada situação, nós estamos como que dizendo: Deus, você errou comigo. Você falhou. Você não está vendo a minha situação. E é semelhante à ideia deste povo aqui no Egito, e Moisés é claro em dizer: olha, vocês podem reclamar o que vocês quiserem reclamar. Só se lembrem, a gente é como vocês. Ou, quem somos nós? Somos nada. Não tem que reclamar com a gente. A reclamação de vocês é contra Deus. Então, este contraponto precisa ser observado por nós, meus irmãos. Adiante, a terceira parte para mim, também especial, belíssima, no estudo do contentamento, pelo fato de que nós estamos unidos com o Senhor Jesus Cristo, né? O povo de Deus está unido com o Senhor Jesus Cristo. E observe, a partir do momento em que fomos unidos a Cristo, tudo em nós está sendo transformado no processo de santificação, incluindo a maneira como encaramos e enfrentamos os sofrimentos. E aí eu vou citar 2 textos dizendo que a semelhança do sofrimento de Cristo, aquele que está unido a Cristo também sofrerá, mas nós já estamos protegidos pelos seus méritos, pelo seu poder. E quando nós observamos os sofrimentos de Cristo em nosso lugar, nós, unidos a Ele, aquietamos o nosso coração e confiamos nele, porque ele sofreu aquilo que era para nós sofrermos. Ele já venceu, já ultrapassou. Então ele pode, como nós cantamos no nosso hino, né, segurar bem firme a mão que ele estende a nós, né? Com tua mão segura bem a minha, né? E o nosso caminho, então, nós seguiremos alegres, porque o Senhor está conosco. Então, da mesma maneira que Cristo sofreu, nós estamos unidos a Ele. Somos chamados, inclusive, a sofrer como Ele e pelo seu nome e por Ele. Não é? Observe aí, enquanto passamos por aflições, devemos exercitar nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Portanto, há um jeito correto de sofrer. E todos esses textos que eu estou citando têm, em resumo, a mesma temática: a alegria em meio ao sofrimento, a satisfação em meio às aflições, às tribulações. Você vai observar aí, por exemplo, Romanos 5, versículo 3 ao 5, vai dizer que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo que a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Romanos, capítulo 8, ele vai voltar a essa ideia de que nós precisamos estar prontos e saber que o Senhor está conosco e que os sofrimentos têm um propósito em nossa vida e que nós também sofremos como Cristo. Observe que Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Segundo aos Coríntios, ele vai dizer a mesma temática. No capítulo 4, a partir do versículo 7, ele vai caminhando nisso. Olha, o nosso sofrimento não vai chegar ao fim,
porque o Senhor está conosco, para que a glória de Cristo seja exaltada. E ele diz, nós temos este tesouro, que é o Cristo, em vasos de barro, que somos nós, e nas nossas tribulações, nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas. Tanto os escritos de Paulo em Filipenses, e também na primeira carta de Pedro, né? Pedro escrevendo a sua primeira carta, esta temática, no sentido de que nós somos chamados para sofrer por Cristo e como Cristo. Quando não encaramos as aflições de maneira cristã, seremos levados por nosso próprio pecado a uma atitude de tristeza, de descontentamento, de amargura, de autopiedade, inclusive, e de rejeição a qualquer forma de consolo. E aqui, meus irmãos, está o veneno para a nossa alma. O veneno produzido pelo descontentamento. Um deles é resistir a qualquer tipo de consolo. Você já tentou consolar alguém descontente? Você não vai caminhar para lugar nenhum. E você vai dizendo alguma coisa, e fazendo apontamentos, e tentando mostrar a mão de Deus naquela e naquela situação, e a resposta é sempre a mesma, não vai dar certo. Não, não é assim, porque a culpa é disso, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro, e por fim ele está dizendo que a culpa é do Senhor Deus, né? Como várias expressões, inclusive em desenhos e em músicas, já foram trazidas neste sentido. Ó vida, ó céus, né? Ou ninguém me ama, ninguém me quer, coisas desse tipo. É impossível quase, humanamente falando, consolar alguém que está nutrindo raiz de amargura em seu coração e um descontentamento profundo. Porque o descontentamento macula o nosso coração ou nos fere com este veneno, né, que é resistir a qualquer tipo de consolo. E aí as coisas vão se complicando cada vez mais. Olha só que interessante aquilo que nosso irmão William Barclay traz na página 89 do seu livro. Não podemos escapar de doenças, relacionamentos fracassados, morte de entes queridos, derrotas e dificuldades. Porém, os cristãos especialmente enfrentarão perseguições de diferentes tipos. Aceitar a realidade do sofrimento é grande parte da batalha por contentamento em nossas aflições. E aqui, caminhando já para o fim, eu quero ver com os irmãos alguns aspectos da vida do apóstolo Paulo, o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado para sofrer pelo nome de Cristo. Você se lembra disso? Atos capítulo 9, o Senhor Jesus vai dizer a Ananias, Ananias, vai até aquela cidade, e ele é muito querido por mim, o Paulo, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E as cartas que ele escreveu têm uma riqueza teológica impressionante. Porém, como diz William Barclay, elas estão permeadas de sofrimento. E não somente o dele próprio, mas também do caráter inevitável do sofrimento para todos os cristãos. E Paulo, de fato, vai ressaltar estas questões nos seus escritos. Eu queria destacar apenas estes textos, como estão registrados aí. Atos capítulo 14, versículo 22. Diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, Paulo descrevendo aqui parte do seu trabalho. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
Vamos a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Olha só o que Paulo vai dizer. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo, de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Você se lembra, Paulo está preso escrevendo essas coisas. Está encarcerado. E é por fazer esse tipo de trabalho que ele está preso. Mas, porque ele tem sua suficiência em Deus, porque ele entende as circunstâncias sendo dirigidas pela providência de Deus, inclusive pessoas pregando Jesus por discórdia para agravar a sua prisão, ele entende que isso também é fruto da providência de Deus conduzindo as coisas para o louvor da glória do Senhor Deus. E ele diz, eu queria muito partir e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas se eu ainda preciso trabalhar para o Senhor e Ele me quer aqui, mesmo em meio às aflições, é aqui que eu vou ficar. Então, o apóstolo Paulo tinha isso muito claro e o Senhor Deus o inspirou a registrar este conceito de contentamento cristão para que eu e você hoje pudéssemos estudar sobre isso. Ainda Filipenses capítulo 4, agora, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer também de coisas que alimentam o nosso coração em meio a aflições. E aí ele diz a partir do versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim ele vai dizer algumas coisas também a Timóteo em suas cartas. Meus irmãos, nós temos os ensinos do Senhor Jesus Cristo acerca do contentamento, da satisfação em Deus em meio às aflições, da realidade dessas aflições, mas nós também temos ensino nas Escrituras de que o Senhor Deus está conosco. Ele dirige a história para o louvor da sua glória, só que ele também cuida do seu povo. Ele protege o seu povo. Assim como Paulo resume isso escrevendo aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Nós cantamos esse cântico, inclusive cantamos no domingo passado aqui na nossa igreja, na nossa transmissão aqui. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo o meu Senhor e eu sei que Ele está comigo. Então eu não olho as circunstâncias, eu olho o amor de Cristo. Eu estou com Ele em todos os momentos. E este cântico cita a passagem de Abacuque, capítulo 3, ainda que tudo se vá,
que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja nada no campo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Trazendo para a sua vida e para a minha vida, não importa o que nós estejamos passando. Não importa. O que importa é quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Salvador? Quais são as promessas desse Deus para nós, reveladas na sua palavra? Quais são os exemplos que ele já deu de cuidado do povo no passado? Veja só, nós lemos um exemplo aqui do apóstolo Paulo. Quais são os livramentos e quais são as bênçãos que ele já manifestou em nossa vida? Estas coisas reunidas no nosso coração precisam redundar em louvor ao Senhor e nos colocar satisfeitos debaixo do cuidado do Senhor. Vamos aplicar isso ao nosso dia a dia agora por conta deste vírus. Nós não sabemos, irmãos, até onde isso vai. Não sabemos. Não sabemos até quando ficaremos em quarentena, aqueles que estão em quarentena. Não sabemos se ela será agravada ou flexibilizada. Não sabemos. Nós não sabemos ainda qual é a origem desse vírus. Nós ainda não temos uma imunização contra esse vírus. Você já deve ter lido na internet que a China agora está com medo de uma segunda onda e nós não passamos pela primeira. Não sabemos aonde isso vai dar, ou onde isso vai dar. Nós só sabemos de uma coisa. Deus está conduzindo a história do universo para o louvor da sua glória. Nós sabemos de outra coisa. Deus sustenta a sua criação pela sua providência. Nós sabemos de outra coisa. Deus cuida do seu povo, mesmo em meio às tribulações. Ele está cuidando de você e ele está cuidando de mim. Não se preocupe. Ou, utilizando as palavras do Senhor Jesus Cristo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Cristo Jesus. O contentamento em meio às aflições, ele se revela quando nós depositamos a nossa confiança totalmente em Deus. E quando nós esperamos de Deus, vindo somente dele, a satisfação para a nossa alma. E ele é a fonte de tudo isso para nós. Eu encerro, então, dizendo o seguinte. Cristo nos chamou para uma vida de glória e sofrimento. Precisamos enxergar que as aflições não levam nossa existência ao fim, pelo fato de que o Senhor está agindo durante esse período também. Não podemos parar nossa vida e nosso serviço a Deus quando estamos em aflições. Precisamos buscar como servir ao Senhor na situação em que estamos. Quando entendemos nossas aflições dessa maneira, nos tornamos fonte de consolo para aqueles que estão ao nosso redor também. E isso se aplica ao nosso tempo. Nós somos, meus irmãos, o povo de Deus é fonte de consolo para aqueles que estão desesperados por esse momento que nós estamos passando. E aí está, e os irmãos têm me ouvido falar muito disso nesses últimos dias, aí está uma porta aberta para a evangelização. Para falar deste Deus maravilhoso e poderoso que tem conduzido as coisas para o louvor da sua glória. E deste Deus salvador, bondoso, que cuida do seu povo. O contentamento é a satisfação em Deus e enxerga a providência de Deus em todas as circunstâncias. Não sejamos descontentes.
nem murmuradores. Façamos como Tiago diz em sua carta. Tenhamos por motivo de grande alegria o passar por provações. Tenhamos tranquilidade e paz quando passamos por aflições, sabendo que o Senhor Deus está conosco. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos por este momento e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a tua paz, que excede todo entendimento. Dê paz ao teu povo em meio às aflições, sejam elas de qualquer tipo, de qualquer intensidade, ó Deus. Te pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós e que pela ação do teu Santo Espírito nós sejamos transformados e reconheçamos a tua presença constante ao nosso lado, mesmo em meio aos sofrimentos. Suplicamos, Senhor, que tu afastes do teu povo este mal que tem tomado o mundo, este vírus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor cure os teus filhos que estão sofrendo com este vírus. Que eles sejam transformados. Mas acima de tudo, ó Pai, que o Senhor nos ensine a adorar o Senhor, a nos encontrar satisfeitos no Senhor, mesmo em meio a este momento tão aflitivo para nós. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo desta noite. Eu queria agradecer a presença de todos os nossos irmãos e destacar a presença de alguns irmãos nossos da Igreja Presbiteriana de Suzano. Então, queria mandar um grande abraço para vocês. Faz bastante tempo que a gente não se vê, não se fala. Então, a internet proporciona isso para nós. Um grande abraço aos queridos irmãos aí de Suzano. Um abraço também no pastor Gilson Moreira. Conduzam esse abraço a ele aí, quando for possível, ou façam menção disso aqui, tá bom? Tem algumas irmãs aqui, alguns irmãos conosco lá de Suzano. Nossos irmãos também lá da Igreja de Itajaí, muito obrigado pela presença aqui no nosso estudo bíblico, que Deus abençoe. Vamos continuar orando pelo nosso país, pela nossa igreja, vamos continuar orando pelos nossos irmãos enfermos, irmãos enlutados que temos na nossa igreja também. E aqui um aviso, não é? Uma informação. A nossa irmã Tânia, depois de passar pela cirurgia, já está em casa. Então, graças a Deus por isso. E rogamos ao Senhor que ela passe por esse período pós-operatório também, de maneira tranquila, confiante, e que nós, povo de Deus e irmãos dela também, a abençoemos, né, com nossas orações e nossa proximidade lá com ela, neste período de recuperação. Meus irmãos, uma boa noite a todos vocês, que Deus os abençoe. Nossas transmissões seguem essa mesma estrutura, nas quintas-feiras às 8 da noite, aos domingos a nossa escola dominical, a partir das 9 horas da manhã, nosso culto ao Senhor no domingo às 19h30, sempre pelo Facebook, e depois, um tempinho depois, nossa transmissão vai ser colocada lá no YouTube também. Convide pessoas, transmita estes links, não é? Compartilhe, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, uma boa noite a todos e até mais.